Olá, boa noite. Eu me chamo Júlio Nascimento, sou discente do Polo Pesqueira do curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para essa primeira verificação de aprendizagem de História e Historiografia Medieval, eu trago a análise dos 4 primeiros fóruns trabalhados nesse primeiro módulo, quanto à análise do material didático preparado antecipadamente. Na primeira semana foi trabalhado a questão de periodização da Idade Média e, referente a esse assunto, o que mais me chamou a atenção, principalmente, é o fato de que a Idade Média como eu posso afirmar, a Idade Média é é uma visão que altera em determinada ênfase a pessoa que analisa ela. No caso, a Idade Média comum, uma visão unilateral europeia, é dita como surgente no século V e que vai até a queda do Império Bizantino do Oriente, com Constantinopla. Só que em análise mais crítica, é possível afirmar que cada nação possui um período que pode ser considerado sua própria Idade Média. É um período bastante marcado pelo crescimento e desenvolvimento do clero e das monarquias. E acredito eu que a questão de não ter uma precisão quanto à periodização desta modalidade, dessa fase da história da humanidade, seja justamente pela influência europeia em que é estabelecida quanto à análise histórica até os dias atuais. Muitas vezes nos pegamos pensando quanto a se o pensamento que possuímos ele é construído baseado naquilo que foi pré-estabelecido ou é uma construção independente. É o que eu caracterizo principalmente a esse período. Como a gente vem trabalhando na segunda semana, a questão do ensino de história medieval, a visibilidade de história medieval nas redes sociais. Esse debate é bem mais aplicado à rede social quanto ao assunto de visibilidade, a metodologia e a vivência da época. É sabido, claro, que a história da Idade Média é um fator crucial para o entendimento do segmento da humanidade, mas a visibilidade proposta para essa iniciativa ainda é mínima comparada a outros assuntos. É difícil você tanto priorizar, tanto quanto entender. É um período que possui várias retratações, principalmente cinemáticas, como filmes, séries, mas que aborda de maneira fantasiosa. Muitas pessoas conhecem a Idade Média a partir da Peste Negra, a questão de reis, a vivência cotidiana e assim vai, mas não param para analisar como a contribuição da Idade Média para a humanidade atual foi construída. E a partir do momento em que começamos a debater isso na semana número 2 de estudo, é possível analisar de maneira mais eficaz como isso é feito nos dias atuais, principalmente à medida de que o compartilhamento, a vivência na internet tem sido diária e enfatizada no nosso dia a dia. Algo que é possível mencionar, agora entrando para a semana número 3, é a questão de a romanização daqueles povos e a introdução dos bárbaros. Os povos bárbaros são mais que uma classificação por comportamento ou de origem. Eu tenho como uma visão preconceituosa do europeu contra povos não europeus, já que com a queda do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, esses bárbaros são introduzidos a essa vivência de maneira abrupta, onde eles não tinham pensamento, como eu digo, não têm uma vivência crítica e independente, não têm uma cultura formalizada. Assim, eles se baseiam naquilo que tinha uma vivência antiga, como o modelo de vida romano, e utilizam para si, muito como aconteceu com os gregos na Idade Antiga, em que os romanos, na busca de desenvolver
um pensamento, uma cultura ou uma vivência própria, assimilaram muito da cultura grega à sua própria vivência. É debatido principalmente quanto à questão da vivência daquela comunidade, a questão do cotidiano daquelas comunidades em relação com o resto europeu. Eu sinto que ao explicar isso em sala de aula, as possíveis dúvidas que possa vir a surgir são repetidamente corriqueiras as mesmas. Do máximo, onde é que entram os reis? Onde é que entram os feudos? Onde é que entra a igreja, por exemplo? Que vem a ser tema da semana número 4. A construção da Idade Média é um período muito jogado, é muito dependendo de quem o analisa, como eu já tinha falado. É um período em que o pensamento europeu de se ensinar mantém ainda como excluso, pouco visto, por conta dos casos ocorridos, ou como eles muitas vezes se referem como Idade das Trevas. É um período que eles tendem a esquecer. Movimentos futuros como o Renascimento, o Humanismo, visam justamente isso. É muito introdutório a questão da formalização dos Estados nacionais, a questão do mercantilismo, do absolutismo, que são movimentos não perceptíveis a quem viveu na época, mas que foram construídos a partir do passar do tempo da historiografia da humanidade. Nós conseguimos ver na semana 4, estou com a minha colinha, na semana 4, a contextualização do cristianismo e da Igreja Católica, que tem papel fundamental para o conhecimento historiográfico que temos hoje em relação a esse passado. Muito do que é visto hoje foi catalogado de maneira, acho que não intencional, para o pensamento construtivo dos dias atuais. A Igreja Católica tem uma responsabilidade e uma participação imensa quanto a esse período, seja na formalização do clero, na participação das monarquias, ou até no controle de vivência e pensamento das comunidades europeias. A Igreja possuía uma forte influência, tanto é que chega a ser questionável se eram pessoas com pensamento independente ou não. Acredito eu que seja não. Já que a influência da Igreja foi construída nesse período, mas que se estende até os dias atuais, hoje menos do que a época. Porém, ainda assim, é comprovado que a detenção dos poderes que a Igreja exercia tendem a ser questionáveis hoje, o que não seria uma possibilidade no passado. Essa possibilidade era quase nula e aplicada à intervenção de que o poder divino exercido pelo rei, era um poder divino e que era incontestável. A Igreja se estabelecia como incontestável. Assim, povos como, por exemplo, os bárbaros ou os judeus, ou até a própria independência moralista de pensamento, de criticidade, de vivência, de cultura de outras civilizações, se mantiveram externas até, por exemplo, ao surgimento da Idade Moderna, até o passar a Idade Moderna da Europa, justamente pela essa concentração de poder, justamente por essa visão unilateral que era imposta à civilização à época. Bom, em geral, para finalizar, eu gosto de destacar que a Idade Média é um período em que a história tem continuidade por conta dos eventos que foram vivenciados na Idade Média. Temos como construção aquilo que evitamos repetir do passado, mas que consequentemente faz parte do nosso ser. Por isso digo que o estudo metodológico historiográfico da Idade Média deve ser ampliado, deve ser levado em consideração quanto à formalização do ser humano historiográfico atual, já que a Idade Média é um período incontestável da nossa história e
pouco estudado e pouco viabilizado naquilo que desejamos para uma construção do futuro melhor.